esta manhã em nome de Jesus. Muito obrigado. Feliz sábado, igreja. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, um sábado muito especial, não é? O reencontro com algumas pessoas muito queridas. E eu já abracei algumas, outras vou abraçar aí durante esse momento do nosso almoço, não é? Mas quero fazer um destaque especial aqui, não é? A um amigo, foi meu mentor e tivemos o privilégio de trabalhar muito tempo juntos no Ministério Jovem, meu querido pastor Marski, não é? Nós estamos ali relembrando algumas coisas, não é? Mas além de um grande mentor, de um grande pastor, de um grande amigo, não é? Meu e da minha família, quando eu trabalhava na antiga União Oeste aqui, lá no Espírito Santo, fui escolhido como líder de jovens, departamental de jovens da Associação Espírito Santense, e permaneci aí ao longo de quase 20 anos à frente do Ministério Jovem, e sempre mirando esses grandes homens, esses grandes líderes que me mentorearam no início do meu trabalho como líder de jovens. E pastor Arthur foi um desses que, além de um grande professor, né, eu tive o privilégio de ser casado por ele, não é? Então, o pastor Arthur realizou o meu casamento. Eu tentei, Arthur, trazer ontem na correria, eu estava viajando a semana toda. Eu queria trazer uma foto aqui para mostrar como você era bonito quando eu me casei. Entendeu? Como você era um camarada simpático, né? Bonito, né? Continua bonitinho agora, né? Mas era bonito. E ele fez o casamento do meu irmão também, enfim, somos muito amigos. O pai dele, pastor Geraldo, foi pastor da minha família por algumas, e eu vou dizer assim, por longos anos, ali na cidade de Campinas, não é? E foi muito bom conhecer essa família extraordinária, e obrigado pelo carinho. Quando eu estava na igreja de Moema, tive o privilégio de ser pastor da Sílvia por um bom tempo ali. E eu reencontrei agora também a Miriam Pita. A Miriam, quando eu era um garoto lá na igreja de Campinas, tocava o meu violino para o grupo dela, né? Toquei com o pastor Arthur também, não é? E o pastor Arthur disse que aposentou o violino. Mas tem que desenferrujar o violino, Arthur. Né? No céu, né? Tem que desenferrujar o violino. Eu quero agradecer, Péricles, pelo carinho, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Tínhamos feito outros planos, mas os planos mudaram um pouquinho. Mas em algum momento nós vamos completar esse plano, com a graça de Deus, né? Querida igreja, eu vim hoje em nome do Ministério da Família. E nos últimos 2 anos, depois de deixar o meu trabalho administrativo e departamental lá na União Sul Brasileira, Deus me deu o privilégio de pastorear 3 igrejas muito especiais na minha vida. E ao longo de 16 anos, eu pastoreei 3 igrejas, a Igreja da Alvorada, Moema e Unasp. E nos últimos 2 anos, estou de volta aí nessa função, agora cuidando de família e cuidando dos pastores na área ministerial. Porém, eu quero, no tempo que tenho, trazer para vocês algumas coisas para pensarmos e para refletirmos sobre a nossa família. Vou esquecer um pouquinho o Ministério Jovem e outras coisas, e hoje eu quero falar de família. E quero dizer que eu fiquei profundamente emocionado, Dr. Gabriel, por tudo que eu ouvi e vi hoje. Hoje de madrugada, quando o pastor Rafael me enviou o vídeo, e eu assisti, eu me emocionei no hotel, enviei para minha esposa, a Thelma. Ela se emocionou lá também, porque palidamente eu me lembro dessa história. Eu nunca imaginava que hoje
aqui na igreja do Botafogo, eu teria a oportunidade de não apenas conhecer o Dr. Gabriel, como conhecer os pais e o Arthur e o Bernardo. Louvo a Deus pelo seu trabalho e digo, um ministério. E já me comprometi a orar por esse seu desafio dessa semana também. Você e toda a sua equipe, que Deus continue abençoando grandemente. Queridos, eu trouxe como título para a nossa reflexão nessa manhã, se eu começasse de novo. O assunto hoje é família. Então aperte os cintos aí, porque a gente vai conversar coisas bem importantes. Mas antes de eu abrir a Bíblia, e eu vou projetar a maioria dos textos aí para você, para facilitar para você, eu quero mais uma vez pedir a você que feche os olhos, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa manhã de sábado, obrigado pela oportunidade de vivermos essa experiência de relacionamento contigo nesta manhã. O Senhor sabe como aqui chegamos, mas principalmente o Senhor sabe como anda a nossa família. Somos filhos, alguns são pais, avós, somos parte de um corpo familiar importante, significativo. E a bênção que te pedimos essa manhã, Pai, é que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos ajude a compreender melhor o Teu plano para a nossa família. Portanto, Pai, abençoa-nos, usa-nos, mais uma vez te pedimos, perdoa os nossos pecados, pois nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. O verso que eu quero que você tenha em mãos é Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu vou basear a minha mensagem nessas três referências do Evangelho de Mateus. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu trabalhava em São Paulo e sempre, como vocês aqui, acostumados a cidades muito agitadas, e eu estava um dia num congestionamento muito grande ali na Avenida 23 de Maio, e eu me deparei com um carro que estava à frente, e no vidro traseiro daquele carro estava essa frase: a casa que construímos não é importante, o importante é a família que construímos dentro dela. E eu anotei rapidamente essa frase num papelzinho que estava no meu lado ali, e eu fui para minha casa pensando nisso. Eu me lembro quando casei em janeiro de 1985, dia 20 de janeiro, Arthur, um dia de chuva. A igreja do antigo IASP, hoje o NASP Campus 3, em Hortolândia, caía um temporal. E eu entrei para essa experiência com os meus 22 anos, a Thelma com 19 anos, e eu entrei para essa experiência de uma vida conjugal, sem entender muito o que isso representava. Muitos sonhos, muitos objetivos. Eu me lembro até hoje do sermão que o pastor Arthur pregou.
sobre as 6 talhas. Eu nem sei se esse sermão ainda existe nesse sermonário. E me lembro das talhas que iam sendo enchidas, e cada talha representava algo importante para o nosso casamento. Não vou aqui repetir o sermão, mas eu me lembro que saímos para uma aventura que não sabíamos aonde iríamos chegar. E hoje eu olho para trás, eu estou completando 39 anos de casamento. Deus me deu 2 filhas maravilhosas e 2 genros, que são 2 filhos, e há 4 anos me deu o primeiro netinho. E eu vou dizer para vocês que a cada ano que passa, algumas coisas elas perdem o seu valor e outras ganham muito valor. E eu não sei se você tem a mesma experiência ou a mesma sensação que eu tenho, mas com o passar do tempo e com o passar dos anos, algumas coisas que você valorizava, algumas coisas que você tinha como coisas assim muito especiais, elas vão se perdendo ao longo do tempo e outros valores vão sendo acrescentados. E você começa a perceber que mais do que coisas, mais do que conquistas materiais, mais do que qualquer coisa que você possa olhar para impérios que você constrói, está o quê? Está a segurança dos nossos relacionamentos, da nossa família, daquilo que realmente sobra do seu relacionamento, das estruturas, das estacas, dos alicerces que você coloca ao longo da tua vida, na construção da tua família. E eu entendi recentemente, como pastor, trabalhei em diferentes lugares do Brasil, fui mudando, e quando cheguei no meu último ponto, que eu achava que seria o meu último ponto como pastor ali da igreja do NASP, eu me encantei com aqueles lugares ali. Eu disse: olha, eu acho que é aqui que eu vou residir agora, acho que não vou mais para outro lugar. E eu então comprei um terreno e começamos a sonhar juntos com a nossa casa. E eu entendi 2 coisas. Para você construir uma casa, você precisa de 2 coisas: dinheiro e bom gosto. Bom gosto eu e a Thelma temos e sobra. Dinheiro, quase nada. E a gente começou a se deparar com algumas coisas, né? Fizemos um projeto para gastarmos tanto e de repente entrou uma pessoa muito importante na construção da nossa casa, chamada Elô. Essa Elô é uma arquiteta. E você sabe qual é o trabalho do arquiteto? Vender sonhos e complicar a vida da gente. Mas essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque a casa que construímos não é importante. Eu sonhei com uma casa e construí essa casa. Eu imaginava assim: olha, esse é o quarto da minha filha, da Camila, esse é o quarto da Casey, esse é o quarto que eu vou construir para os meus sogros, esse é o quarto nosso, essa é a nossa estrutura. E eu fui construindo e fui sonhando com tudo isso. E hoje eu chego com a Thelma na minha casa e às vezes eu olho para aquilo e digo assim: por que isso? O que é mais importante? A casa ou o nosso relacionamento? Ou a nossa família? É por isso que existem famílias muito felizes e realizadas em casas muito humildes,
E existem famílias completamente disfuncionais e totalmente desestruturadas em palácios. Porque família você não constrói com mobílias. Família você não constrói com arquitetura. Família você não constrói com coisas, com móveis, com utensílios, com decoração. Não, família você constrói com sentimento, com amor, com cumplicidade, com outros valores que muitas vezes nós não valorizamos. E quando os reconhecemos, é tarde demais. E eu quero mostrar por esses versos que eu li com vocês, o que segundo Jesus importa e como nós podemos fazer para construirmos famílias sólidas, felizes. E eu quero que você vá para casa hoje pensando no seguinte: eu entendi pela Bíblia quais são os dois mais importantes e significativos aspectos para que eu construa uma família feliz e completamente estruturada. Esse é o primeiro ponto. Guarde isso. A felicidade da minha família depende do tipo de pessoa que eu escolho ser. E quando Jesus diz, olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Note que Jesus não separa essas pessoas por serem, vamos colocar aqui, fleumáticas, coléricas, sanguíneas, nada disso. Jesus separa essas pessoas por serem pessoas prudentes, pessoas sensatas, ou pessoas imprudentes e pessoas insensatas. Eu digo isso por quê, queridos? Porque preste atenção em algumas coisas, e não são muitas. Eu vou condensá-las porque eu sei do tempo e também eu quero que você entenda de maneira muito objetiva a minha mensagem nesta manhã. O que significa para Jesus uma pessoa prudente em relação à sua família? E o que significa para Jesus uma pessoa insensata em relação à sua família? O insensato, ou melhor, o prudente, ele olha para a sua família como o bem mais precioso. O insensato olha para a sua família como um fardo. E eu me deparei essa semana com essa citação do livro Ciência do Bom Viver. Ellen White diz assim, olha, o vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos da terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade. E assim o é sempre que se entre para o pacto matrimonial inteligentemente, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Apenas sobre essa declaração aqui nós poderíamos conversar muito tempo. Família para Deus. Embora o mundo hoje pregue diferentes maneiras de se constituir famílias, eu não estou aqui para discutir nenhuma delas e não quero entrar nesses detalhes nesta hora. Mas eu quero que você entenda o seguinte: diante do padrão de Deus, a família é aquela composta de um homem, de uma mulher e de filhos. Família, para Deus, ela é sagrada. E assim como o sábado, ela é a única instituição, além do sábado, que se perpetuou após a entrada do pecado no mundo. Pós-Éden, sábado e família. E se você perceber, você vai entender que são as duas instituições hoje mais atacadas por Satanás. E eu vou chegar em alguns pontos importantes aqui para vocês. Por isso, todas as vezes, Ellen White, que nós entramos nesse pacto matrimonial, devemos entrar de forma, atenção jovens, preste atenção nisso, inteligentemente, no temor de Deus
e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Alguns dias atrás eu estava lendo um livro, e muitos jovens aqui conhecem, muitos líderes, pastores aqui conhecem o livro Mensagem aos Jovens. Eu estava dando uma lida e eu me deparei com um pensamento ali, onde Ellen White diz que Satanás, o mau prazer dele é levar jovens precipitadamente a uma aliança matrimonial. E quando ele faz isso, ele o faz porque muitos estão despreparados, entram num relacionamento sem o temor de Deus, olhando outras coisas que não são as mais significativas, sem levar em devida consideração as suas responsabilidades, e consequentemente, nós vemos aí o quadro hoje terrível e trágico da situação das famílias que vive hoje o nosso mundo, para não dizer o mundo cristão, e talvez até dentro da nossa própria igreja. Eu entendo, quando leio essas palavras de Jesus, que o prudente, ele resolve seus conflitos com maturidade, o insensato transfere culpas, agride fisicamente, agride emocionalmente, agride psicologicamente. No livro Lar Adventista, Ellen White diz: nossos lares precisam tornar-se uma Betel, nosso coração um santuário, onde o amor de Deus é nutrido na alma, haverá paz, haverá luz e haverá alegria. Nos unimos procedentes de diferentes culturas, educação, e normalmente os opostos se atraem, mas se a gente não cuida, as mesmas diferenças que nos atraem, elas nos separam depois. E consequentemente a gente precisa entender que, quando eu falo para casais, eu sempre digo que o mito da família perfeita não existe. Existem famílias boas. É impossível pessoas imperfeitas formarem algo perfeito. Mas com a presença de Deus a gente supera as nossas crises, os nossos conflitos com maturidade. Agora o insensato não. O insensato transfere culpas, ele agride fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. O prudente desenvolve um relacionamento de igualdade, o insensato desenvolve um relacionamento de competitividade. E olha o que Ellen White diz: o lar pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Eu vi hoje aqui essa orquestra, meu coração bateu forte. Eu fui músico de orquestra, eu toco violino, quase profissional, e toquei em várias orquestras em São Paulo. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu me assentava, e Deus me deu ali por um período de 3 anos o privilégio de ser espala da Orquestra Jovem Estadual em São Paulo. E eu me lembro dos meus maestros, quando eles pediam que eu levantasse e afinasse os violinos. Eu levantava nos concertos, dava aquele lazinho especial, a orquestra toda ela era afinada. Mas é incrível que uma sinfonia, aonde eu via desarmonia, me lembro de um maestro que me ensinou muito, Diogo Pacheco. Ele escutava coisas que ninguém conseguia escutar. Ele dizia: olha, está desafinado, afina. Eu dizia: mas onde ele viu? Onde ele escutou isso? É interessante uma sinfonia, né? Porque você toca pautas diferentes, mas a harmonia é extraordinária. E quando eu olho para um relacionamento de família, eu vejo que cada um segue a sua pauta, mas precisa ter harmonia. O lar não é um ringue, o lar não é um duelo. Eu sempre digo, o lar é um dueto, onde você
toca pautas diferentes, mas você entende que ali você não está para competir, ali você está para somar, para tornar a pessoa feliz, para tornar os seus filhos felizes, para tornar o seu cônjuge feliz, não para simplesmente viver um relacionamento egoísta, onde o que interessa sou eu, onde o que interessa são as minhas necessidades, e todos têm que trabalhar em função daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu espero. Relacionamento não é isso. Por isso ela diz, o lar pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar em que se profiram palavras alegres, pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. O prudente vive um relacionamento de fidelidade. O insensato vive um relacionamento de infidelidade. Eu tenho até medo de falar sobre isso, porque há muitos que mantêm os seus relacionamentos, mas dividem as suas emoções com terceiros. E Ellen White diz, queridos, que o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Mas eu quero dizer algo que para mim tem sido muito preocupante. Eu não sei quantos filhos você tem, mas talvez seja esse um dos maiores desafios nossos como pais, principalmente pais cristãos. O prudente educa seus filhos como herança do Senhor. Agora, o insensato, ele terceiriza o desenvolvimento emocional, o crescimento espiritual dos seus filhos. E eu me deparei alguns dias atrás com essa declaração do livro Lar Adventista, e que talvez eu reputo como sendo uma das mais extraordinárias para nós como pais. Ela diz: eis vossa obra, pais, desenvolver o caráter de vossos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Essa obra deve vir primeiro. A formação do caráter de vossos filhos é de maior importância que o cultivo de vossas fazendas, mais essencial que a construção de casas para morar e a realização de qualquer espécie de negócio ou indústria. Nem a escola da igreja, tampouco a escola superior proporcionam, como o faz o lar, as oportunidades de firmar o edifício do caráter de uma criança sobre o fundamento apropriado. Eu sei que o mundo moderno hoje conspira contra aquilo que é o ideal de Deus para nós como pais. Eu sei disso. Porém, pais, cuidem daquilo que é mais importante na vida para vocês. Se você não quer chorar futuramente, mude os seus conceitos hoje. Eu sei o que é uma criança hoje. Se eu não tivesse um netinho, eu não saberia. Eu sei o que representa ver uma filha se deparando com situações da qual eu não me deparei há 30 anos atrás. Mas que há uma demanda extraordinária. Eu me lembro, eu não quero aqui colocar assim para vocês nenhum modelo de família perfeita. Por favor, longe de mim isso. Mas quando eu comecei o meu ministério lá no Espírito Santo, eu sempre disse para a Thelma, eu disse assim: olha, quando tivermos o nosso primeiro filho, nós temos que saber exatamente o que nós queremos. E ela disse: eu já sei o que eu quero. Quando eu tiver o meu primeiro bebê, eu vou abrir mão do meu trabalho para cuidar da minha filha ou do meu filho.
Eu disse: mas amor, como que a gente vai fazer isso? Ela disse: Deus vai prover, e aquilo que a gente não conseguir agora, a gente consegue depois. Mas eu não vou terceirizar a educação dos meus filhos para ninguém. E eu me lembro que a Thelma, ela se absteve 8 anos de qualquer tipo de trabalho para cuidar das nossas filhas, até que elas tivessem uma educação suficiente para que ela pudesse voltar ao mercado de trabalho e seguir a sua vida. E aquilo sempre ficou na minha mente. E nós tínhamos um princípio em casa. Ela disse: olha, nós vamos cuidar delas, e quando elas se forem, nós vamos cuidar da gente. E Deus proveu tudo na hora certa. E hoje concluímos praticamente tudo aquilo que nós imaginávamos. Mas a minha filha hoje replicou o modelo da mãe. Ela era uma publicitária, e é uma publicitária de alta performance no mercado. E ela abriu mão de uma carreira promissora para ficar em casa cuidando do Gabriel. O Gabriel hoje está com 4 anos. E ela está agora pensando em começar a voltar para o mercado de trabalho. Mas é insubstituível. A igreja não faz, a escola não faz, ninguém faz pelos teus filhos o que você, como pai e mãe, é chamado para fazer. É por isso que eu li algum tempo atrás um livro, e eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos. O livro é de John Drescher. Ele diz o seguinte, o título é: Se eu começasse minha família de novo. Você pode comprar um livro pequenininho, mas precioso. E entre muitas coisas, ele conta ali algumas experiências dele. E ele diz assim: olha, eu tive que chegar muito lá na frente para entender o que eu deveria ter entendido lá atrás. E ele escreveu esse livro. E eu uso esse livro algumas vezes. Ele diz assim: olha, se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. Ele diz assim: nada é mais importante para o futuro e bem-estar dos pais ou dos filhos do que o amor profundo, permanente e visível entre o pai e a mãe. A melhor coisa que os pais podem fazer pelos seus filhos é amarem-se. Pais, preste atenção. A melhor coisa que vocês podem fazer pelos seus filhos é amarem-se. Quando foi que o teu filho viu você beijar o seu cônjuge pela última vez? Quando foi a última vez que o seu filho ouviu você dizer para ele ou para ela: eu te amo, você é especial para mim? Quando foi a última vez que o teu filho ou tua filha viu você abraçado, fazendo carinho na pessoa que seja o pai ou a mãe? Quando foi a última vez? Eu falo talvez aqui para muitos orientadores educacionais, professores. E a minha esposa foi muito tempo da área pedagógica. E a maioria dos problemas que as crianças manifestam ali na escola, seja de aprendizado ou até mesmo de sexualidade, estão intimamente ligados ao clima que eles acompanham dentro da sua casa. Na maioria deles. Se eu começasse a minha família e dizer: eu amaria mais a minha esposa. Ele disse: olha, eu me divertiria mais com os meus filhos. Ele diz: quando aprendemos a rir em grupo, também aprendemos a amar e trabalhar. Ele diz: eu seria um ouvinte mais atento. Ele diz: se meus filhos voltassem a ser pequenos, eu deixaria de ler o jornal quando eles quisessem falar comigo e tentaria refrear minhas palavras de impaciência quando me interrompessem. Acredito que os pais que ouvem seus filhos nos primeiros anos terão filhos que se importam com o que os pais dizem mais tarde na vida. Profunda declaração. Isso aqui daria algo para conversarmos muito, porque muitos apenas ouvem, mas não escutam.
Ele diria mais: eu teria mais comunhão com a minha família. Eu fiquei chocado com essa declaração dele. Muitas vezes esquecemos que as coisas que fazemos sozinhos, muitas vezes esquecemos as coisas que fazemos sozinhos, mas raramente esquecemos aquelas que fazemos com as pessoas que amamos. Parece estranho dizer a uma família para ter mais comunhão, mas muitos vivem na mesma casa, porém em mundos diferentes. Como é que é o mundo na sua casa? É um na sala, com o celular, é outro na sala de TV, é outro na cozinha, outro no quarto. Como que vocês se reúnem para se conectarem? Vocês têm um dia para se reunirem, para fazer um jantar em família, para desligarem a TV, para desligarem as séries, o Netflix, para desligarem tudo, os celulares, e se conectarem emocionalmente, para entenderem exatamente o que cada um sente, o que cada um precisa. Ele diz: olha, se eu começasse minha família de novo, eu teria mais comunhão com a minha família. Eu vou mostrar apenas esse mais. Ele diria: eu daria mais atenção às pequenas coisas. Pequenos atos de bondade e amor têm um poder que jamais devemos subestimar. Apenas o toque de uma mão, um sorriso amorável, uma lisonja bem medida, um afago íntimo pode operar maravilhas. As palavras "eu te amo e sinto muito" enriquecem tanto quem diz como quem ouve. Deixa eu fazer aqui uma confissão. O pastor Arthur conhece bem a minha família, a Miriam conhece. Eu perdi meu pai no ano de 1998, num trágico acidente de carro, juntamente com mais um cunhado e mais 3 amigos, 5. A minha irmã e a minha mãe ficaram viúvas, para não contar que eu já tinha uma outra irmã viúva de 2 maridos. E eu me lembro que eu sou caçula, sempre fui cercado com um pouquinho mais de carinho. Eu tenho um irmão e mais 2 irmãs, e eles sempre foram os que abriram as portas do trabalho, trabalharam mais cedo do que eu. Coisas de caçula, né? Não tem como fugir às vezes dessa realidade. Mas eu cresci numa família que, na sua simplicidade, expressava, sabe aquele livro As Linguagens do Amor? O meu pai tinha uma expressão, uma linguagem de expressar o seu amor, mas eu cresci até os meus 16 anos, quando eu saí de casa para ir para São Paulo. Eu nunca tinha ouvido do meu pai um "eu te amo". Eu sabia que ele me amava. Homem fiel, homem dedicado à família, trabalhador. Fazia o que podia, o que não podia pela gente. Mas eu nunca tinha ouvido um "eu te amo". E eu conheci a Thelma naquela época da minha vida. Comecei a namorá-la e frequentando a sua casa, eu percebia que, eu brinco, de cada 5 palavras que eles falavam, 7 era "eu te amo". Uma família carinhosa, afetiva. E eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, por que eu nunca ouvi do meu pai e da minha mãe um "eu te amo"? Encurtando a história, eu dizia para a Thelma assim: o dia que nós se casarmos e tivermos a nossa família, eu vou dizer dia e noite para os meus filhos: "eu te amo". E eu me lembro que quando eu saí da minha casa, aos 16 anos, com a minha malinha para ir para o antigo IAE para fazer teologia, eu sabia que eu nunca mais voltaria para minha casa. Eu estava na porta de casa e meu pai estava ali do meu lado. Eu era um garotinho ainda.
Mas eu senti uma vontade tão grande de dizer para o meu pai que eu o amava. E eu não me arrependo do que fiz naquele dia. Eu o abracei assim, eu me lembro, às vezes eu me emociono porque tenho muita saudade do meu pai. Eu disse: pai, eu te amo. E quando eu disse assim para ele, eu te amo, foi a primeira vez na minha vida que eu disse eu te amo para o meu pai. Eu vi que aquele homem duro, ele se quebrou. E ele começou a chorar. E ele disse: filho, eu também te amo. E eu olhei para ele e não quis cobrar nada dele. Mas eu ouvi dele assim, coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ele disse: por que eu nunca te disse que eu te amo? Eu disse: pai, fique tranquilo, você demonstrou muito que me ama. E eu fui embora. Nunca mais deixei de dizer que eu o amo. Até hoje a minha mãe está com 90 anos de idade. Outro dia eu fui visitá-la, ela estava hospitalizada e eu não desligo mais, nunca mais desliguei um telefone sem dizer: mãe, eu te amo. E ela disse, e ela começou a dizer para mim também: filho, eu também te amo. E eu comecei a desenvolver uma corrente do bem dentro da minha família. Eu disse: eu quero mudar isso na minha família. Eu nunca tinha beijado o meu irmão, e eu sou carne e osso com o meu irmão. E eu comecei a beijar o meu irmão, comecei a beijar o meu pai, comecei a beijar todo mundo, virei um beijoqueiro. Eu disse: a gente precisa demonstrar. São pequenas coisas, e hoje, se você pegar o meu celular, você vai ver que hoje já há muitas mensagens das minhas filhas para mim, dizendo: pai, eu te amo, pai, que saudade, pai, pai. E eu fico feliz porque eu consegui entender que são nessas pequenas coisas, não são nos grandes presentes. Nós queremos comprar os nossos filhos com coisas, quando o que eles querem são sentimentos, é declaração, é tempo, é momento para você estar com ele ali, e você estar e gastar tempo construindo, edificando o seu caráter, a sua vida. Os nossos relacionamentos se fortalecem não são com coisas materiais. Os nossos relacionamentos se fortalecem com o tempo que nós gastamos com quem nós amamos. Eu levo muito a sério isso. Não sou perfeito, tenho muitos erros, mas eu levo muito a sério isso. A minha esposa é a líder do Ministério da Mulher para todo o estado de São Paulo. E ela está lá hoje, na Avenida Paulista, cuidando de uma grande manifestação do Quebrando o Silêncio para todo o estado de São Paulo. Estão fechando a Avenida Paulista. E eu disse para ela assim: olha, amanhã, a hora que eu chegar, ela volta para Campinas e amanhã ela tem um compromisso em São Paulo. Eu não precisava fazer isso. Mas eu disse: você me pega no aeroporto e eu vou para São Paulo com você. Para quê? Ela falou: você está cansado. Eu viajei a semana toda, estou fora de casa a semana toda. Eu disse: mas amor, eu preciso de um tempo com você. Ela disse: então, se é para gastar esse tempo comigo, vamos juntos. Pequenas coisas. Eu não estou levando presente para ela, não estou levando coisas materiais, eu estou dando o meu tempo. É o que eu posso dar hoje, né? Mas, queridos, o que você faria se você começasse a sua família de novo? E por fim eu quero concluir com 2 slides apenas. Jesus, quando fala sobre o homem prudente, o homem sensato, ele fala da rocha e da areia. Eu entendo que a felicidade da minha família depende do fundamento que edificamos nossa família. Você só tem 2 opções: ou você edifica a sua família sobre a rocha, ou você edifica a sua família sobre areia. E talvez isso aqui vale para você pensar antes de ir para casa hoje. Quem constrói sua família sobre a rocha, a autoridade máxima no lar é Deus, o manual de instruções é a Bíblia, e a arma mais poderosa será a oração. Quem constrói sobre areia,
rejeita os valores espirituais, se prendem apenas aos valores estéticos, financeiros, egoísticos. Quem constrói sua família sobre a rocha gasta mais, porque os tijolos da fidelidade, da comunicação, do amor, do respeito, do afeto, da amizade, do bom humor, da compreensão, dos sonhos compartilhados, da solidariedade, da cooperação, etc., são mais caros, custa mais, exige mais de você, mas a duração é maior. O teu casamento, a tua família vai se perpetuar por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, uma eternidade. Agora, quando você constrói a sua casa sobre areia, você gasta menos, mas a durabilidade é menor. O tempo é curto, são dias, são meses, são poucos anos, e a tua família acaba. Você consegue entender isso? Eu poderia trazer para você aqui os dados estatísticos dos casamentos mais rápidos do mundo e os que mais duraram. E você fica estarrecido ao perceber que a maioria dos casamentos e das famílias que acabam, elas foram construídas sobre areia. Casei porque tem um corpo extraordinário. Casei porque tem muito dinheiro. Casei porque é o mais popular, ou é a mais popular, a mais bonita ou o mais bonito. Mas eu vou dizer para você, finalizando a minha reflexão nesta manhã, eu acredito muito nesse pensamento, que eu não sei de quem é, mas já li em diversos livros, em diversos lugares. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Você pode construir casas lindas, você pode construir impérios financeiros, você pode dar a melhor educação particular ou colocar os seus filhos nas escolas mais bem pagas do Rio de Janeiro. Você pode dar os melhores presentes, as melhores recompensas para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Mas eu pergunto para você, o que isso representa se a tua família está sendo construída sobre areia? Deus nos conclama nesta manhã, querida igreja do Botafogo, a construirmos a nossa família sobre a rocha. Ah, pastor, já fui longe demais para voltar atrás. Não. Você pode voltar atrás. Você pode começar, recomeçar. Deus é o Deus do recomeço. Eu não quero ir embora nesta manhã sem que você tenha a chance de pedir ao Senhor nesta hora uma bênção especial sobre a sua família. Eu não sei qual é essa bênção que você está precisando. Eu não sei qual é a sua necessidade. Você está precisando melhorar o seu relacionamento com seus filhos. Você está em falta com os seus filhos. Você está precisando melhorar as suas relações conjugais. Coloque tudo diante de Deus. Alguém nesta manhã que gostaria de dizer: Senhor, eu quero renovar a minha família diante do teu altar nesta hora. Alguém? Louvado seja Deus. Será que seria demais se eu dissesse para você nesta manhã: alguém aqui que precisa de uma bênção especial, está vivendo talvez algum conflito que Deus sabe
e que você precisa superar na sua família, e você gostaria nesta manhã de dizer: Senhor, eu preciso da tua bênção na minha família. Eu vou convidar você para se colocar em pé nesta hora. Eu vou convidar você para que nesse momento, se você está com a sua família, abrace a sua família, abrace seu cônjuge nesta hora, abraça seu irmão de fé, abrace seus filhos. Esse é um momento para você parar para pensar. Não tem problema que você se movimente agora. Vá ao encontro dos seus filhos, ou ao encontro do seu cônjuge, não tem problema. Eu quero pedir a bênção sobre a sua família nesta hora. Feche os seus olhos. Pai querido, aqui estão famílias especiais e preciosas para o Senhor. Famílias que entenderam nesta manhã que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Famílias que têm desafios, famílias que têm lutas, famílias que precisam da tua mão forte, do teu amparo, do teu Espírito Santo. Aqui estamos, Pai, predispostos à bênção que o Senhor tem para a nossa família nesta manhã. Se há alguma família, Pai, que precisa melhorar o seu relacionamento paternal, Pai, coloque no coração desses pais esse desejo. Se há casais que estão vivendo crises emocionais, relacionais, financeiras ou mesmo espirituais, por favor, Pai, coloque a tua bênção sobre a vida deles. Essas famílias precisam ser alcançadas plenamente pela presença do teu Espírito Santo sobre eles, Pai. Renove o amor que está no coração deles nesta manhã e dê a eles a bênção que eles precisam, pois essa oração eu faço no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.